Olá, sou Carlos Eduardo, professor da UFRJ, e estarei junto com você nessa breve jornada de aprendizado do Prêmio Nacional de Inovação, edição 2018-2019, abordando nesse momento o Fundamento 3, Aprendizagem Organizacional. Antes de apresentarmos o Fundamento 3 propriamente dito, vamos entender alguns conceitos importantes que constituem o prêmio. A inovação é resultado de uma ideia, conhecimento, oportunidade, informação ou conceito que foi transformado em um conjunto de processos, em novos ou melhorados produtos, processos, relações com o mercado ou aspectos organizacionais do negócio. A inovação deve gerar resultados concretos, medidos por meio de efeitos positivos gerados sobre a organização. A gestão da inovação representa a governança sobre o ciclo virtuoso de retroalimentação do processo de transformação composto por planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e reprogramação. Alicerçando os processos de transformação da inovação e sua gestão está um conjunto de fundamentos que sustentam a capacidade da organização em prover sistematicamente inovações que produzam resultados relevantes para a organização e para o seu negócio. O prêmio é composto por 11 macroprocessos, conforme a figura apresentada nesse slide. Porém, duas fases são especialmente importantes para as organizações: autoavaliação e validação virtual. Nessas duas fases, a organização candidata ao prêmio realiza a interação com o sistema do prêmio, visando primeiramente responder conforme sua aderência às questões do instrumento de avaliação e depois apresentam evidências de resultado que sustentam a nota que atribuíram. Essa aula foi preparada para melhorar a participação das organizações no prêmio, abordando um dos fundamentos e as questões associadas a ele. É importante relembrarmos o objetivo do Prêmio Nacional de Inovação, que é reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações que atuam no Brasil. Dessa forma, o prêmio busca reconhecer as organizações em duas perspectivas distintas, chamadas de categorias. Uma para as organizações que produziram inovações relevantes, ou seja, com efeitos positivos. Essa é subdividida em 4 subcategorias: produtos, processos, marketing e organizacional. A outra para aquelas organizações que, além desses resultados, possuem implementados os fundamentos da capacidade de inovação, demonstrando elevada capacidade de gestão. Assim, o instrumento de avaliação do prêmio realiza o diagnóstico da organização por meio desses dois eixos: fundamentos da capacidade de inovação e resultados de inovação. Os resultados de inovação são avaliados pelo desempenho em métricas ou reconhecimentos da organização dentro de 4 temas específicos: competição, demanda e mercados, produção e distribuição, organização do local de trabalho e aspectos financeiros. As questões utilizadas para avaliar as organizações no PNI foram baseadas no Manual de Oslo, documento internacional produzido pela OEDC, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para avaliar os eixos dos fundamentos da capacidade de inovação, são abordados 10 fundamentos: liderança comprometida com a inovação, cultura de inovação, aprendizagem organizacional, estratégia orientada à inovação, estrutura favorável à inovação, recursos financeiros disponíveis para a inovação, pessoas orientadas à inovação, marketing para a inovação, processos habilitadores da inovação e relacionamentos com o ambiente externo. Esses fundamentos são avaliados por meio de 40 questões distribuídas igualmente, isto é, cada um dos 10 fundamentos é associado a 4 parâmetros. O Fundamento Cultura de Inovação é o segundo dos fundamentos avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. Sua preocupação é com a capacidade da organização em promover o incentivo à sugestão de novas ideias e tomada de riscos calculados, o encorajamento ao desenvolvimento da autoconfiança e a reflexão sobre as mudanças necessárias à organização. A cultura organizacional é fundamental para a inovação, pois influencia todos os demais fundamentos. Ela diz respeito ao clima, aos valores e às crenças que permeiam toda a organização. Nesse sentido, a cultura de inovação é proveniente de uma orientação organizacional que enfatiza o empoderamento, a autonomia, o tempo para iniciativas pessoais, a disposição para trocar ideias, bem como a tolerância aos erros, a ambiguidade e a divergência. O fundamento aprendizagem organizacional é o terceiro dos fundamentos avaliados pelo instrumento do Prêmio Nacional de Inovação. A aprendizagem organizacional relaciona-se à capacidade de a empresa processar, interpretar, codificar, manipular e acessar informações e conhecimentos de forma intencional e direcionada. Como o conhecimento e as ideias figuram entre algumas das entradas primárias no processo de inovação, as empresas podem usar a aprendizagem para reduzir incertezas e ambiguidades inerentes à inovação. Logo,
ela está principalmente fundamentada na aprendizagem sobre erros cometidos no passado, posturas, preferências e comportamento dos clientes, bem como também no aprendizado sobre produtos e estratégia dos concorrentes. Muitas são as questões que devem ser atribuídas à aprendizagem organizacional para promover um ambiente que estimule a inovação, mas para o PNI foram priorizadas 4 delas: acesso ao conhecimento, aprendizado contínuo, revisão dos projetos e gestão de ativos intelectuais. Vamos assim explicar detalhadamente cada uma delas. Essa questão avalia o modo pelo qual a empresa fornece acesso ao conhecimento aos seus funcionários. O foco para essa questão está no acesso ao conhecimento para a realização de algo novo, mediante a aprendizagem sobre erros cometidos no passado, posturas, preferências e comportamentos dos clientes, bem como também no aprendizado sobre produtos e estratégias dos concorrentes. Assim, o instrumento estabelece uma escala de resposta sobre essa questão, onde no rótulo inferior, o acesso ao conhecimento para aprendizagem organizacional ocorre de maneira informal, ou seja, sem existência de estrutura voltada a fornecer acesso formal a fontes de conhecimento. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central, que nesse caso corresponde à existência de capacitações formais que foram previamente planejadas para fornecer o conhecimento necessário à realização de algo novo. Organizações que possuem plano de capacitação e consideram nesses os conhecimentos necessários às mudanças que devem ser conduzidas são exemplos que atendem a esse rótulo e, nesse caso, devem selecionar a nota 4. Se a organização julgar que está abaixo do rótulo central, mas acima do rótulo inferior, deve então escolher entre a nota 2 e 3 por meio da percepção da sua maior proximidade com algum desses rótulos. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior. Aqui, o rótulo superior sinaliza para as organizações que fornecem acesso ao conhecimento por meio de um processo de gestão institucionalizado e sistemático. Se a organização entender que esse rótulo deve ser... repetindo. Se a organização entender que está acima do rótulo central, deve então consultar o rótulo superior. Aqui, o rótulo superior sinaliza para as organizações que fornecem acesso ao conhecimento por meio de um processo de gestão institucionalizado e sistemático. Se a organização atender a este rótulo, deve selecionar a nota 7. Igual ao caso anterior, se a organização achar que está abaixo do rótulo superior, mas acima do rótulo central, deve então escolher entre a nota 5 ou 6, por meio da percepção de sua maior proximidade com um desses rótulos. Apenas para lembrar, a organização pode registrar no campo de notas o que levou à escolha de sua avaliação. Assim, poderá resgatar essa informação quando for registrar as evidências de comprovação na fase de validação virtual. Essa opção é válida para todas as telas de resposta de autoavaliação no sistema. Esta questão avalia a capacidade de aprendizado da empresa a partir dos seus erros e de outras organizações. Para tal, o rótulo inferior compreende as empresas que são capazes de aprender a partir dos seus erros de outras organizações de maneira informal, ou seja, sem uma estruturação metodológica. A percepção pessoal das pessoas é a única forma de aprendizado da empresa. Se a organização se encontra nesse estágio, deve sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, deve consultar o rótulo central. Nesse caso, corresponde à existência de orientações formais para suportar a capacidade de análise das causas e proposição de melhoria para um aprendizado contínuo. Por exemplo, a existência de ferramentas de análise de causa e definição de ações de melhoria na organização que conduz à seleção da nota 4. Caso a organização perceba-se acima do rótulo central, o rótulo superior sinaliza para organizações que, por meio de processos estruturados de análise, realizam um aprendizado contínuo, levando ainda à expansão do conhecimento das pessoas de forma sistêmica e, por consequência, o conhecimento organizacional. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Como em todas as questões, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Essa questão avalia o modo como a empresa analisa e revisa seus projetos, garantindo contínua melhoria da capacidade de retorno desses esforços. O rótulo inferior representa as organizações que possuem postura reativa, onde as revisões dos projetos são informais e decorrem de problemas,
quando identificados. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Se a organização estiver acima do rótulo inferior, da nota 1, deve consultar o rótulo central, onde evidencia-se a existência de ações empregando técnicas e ferramentas formais para análise de cronogramas, custos e qualidade. A partir dessa nota, espera-se uma regularidade das revisões, mudando a postura reativa por aspectos de proatividade. Se a organização atender a este rótulo, deve selecionar a nota 4. Como apresentamos anteriormente, as notas 2 e 3 são selecionadas quando a organização identificar-se mais próxima do rótulo inferior ou central, respectivamente. Nessa questão, o rótulo superior sinaliza para organizações que analisam e revisam o portfólio de forma integrada, não mais individualmente para cada projeto. Requer-se a utilização de técnicas e ferramentas de análise de risco em combinação com cronograma, custos e qualidade. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Seguindo a regra que apresentamos, as notas 5 e 6 são escolhidas quando a organização percebe-se entre o rótulo central e superior, de acordo com a proximidade do texto que melhor a representa. Essa questão avalia o modo como a empresa gerencia seus ativos intelectuais. Os ativos intelectuais representam as tecnologias, processos, conhecimentos, técnicas, licenças, patentes, marcas de propriedade ou uso da organização. Nessa questão, o rótulo inferior representa a informalidade na gestão desses ativos intelectuais, limitando-se ao conhecimento da existência destes, mesmo que somente de forma tácita. Se a organização se encontra nesse estágio, deve então sinalizar a nota 1. Já o rótulo central corresponde à existência de um gerenciamento formal, evidenciado por registro dos ativos intelectuais e pelo estudo de oportunidades para a organização. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 4. E o rótulo superior enquadra-se para as organizações que possuem processos sistematizados e estruturados metodologicamente, compreendendo as etapas de desenvolvimento, exploração e proteção dos ativos intelectuais, visando a vantagem competitiva. Se a organização atender a esse rótulo, deve selecionar a nota 7. Por fim, como em todas as questões já apresentadas anteriormente, as notas 2, 3, 5 e 6 são intermediárias entre os rótulos e devem ser selecionadas pela empresa quando ela percebe-se um pouco acima ou abaixo do rótulo que melhor a representa. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de assistir aos próximos vídeos apresentando os outros fundamentos da capacidade de inovação e também os 4 temas de resultados de inovação.